Oi, bom dia, segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020, o dia que o Senhor com certeza já preparou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, tua semana. O Senhor já providenciou. A Bíblia fala que o Senhor, Ele sempre vai à frente, Ele sempre está à frente da nossa vida, se preparando aquilo que a Bíblia fala, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por falar em misericórdia, né? Hoje eu quero falar sobre nas bem-aventuranças, aquilo que Mateus diz no Sermão do Monte, sobre a misericórdia, né? Então diz aqui na palavra do Senhor: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então parece até uma frase, né? Simples, porque é simples, porque o nosso Deus é simples. Mas do outro lado, é uma frase que estabelece uma linha de raciocínio de Deus muito importante. Bom, só para a gente lembrar, a gente está lendo o livro de Mateus. Mateus significa dom de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus, né? E foi Jesus quem colocou esse nome Mateus, né? O oriental, ele sempre coloca no seu primeiro nome, por exemplo, em relação ao estado de espírito, aquilo que ele está vivendo. E Mateus estava realmente vivendo uma nova etapa, né? Porque o Levi, o publicano Levi, né, era desdenhado, era desprezado por tudo e por todos. Familiares, comunidade, a própria religião da época, porque Levi era um publicano, ou seja, ele era um cobrador de impostos. E Jesus o vê e o chama de Mateus, né? Ou seja, dom de Deus, presente de Deus, porque era o que significava Mateus para Jesus. E Mateus escreve no seu evangelho, o apóstolo Mateus escreve no seu evangelho o Jesus Rei, né? Então cada evangelho apresenta uma característica de Jesus, né? Exatamente, os 4 evangelhos falam sobre Jesus, mas com perspectivas diferentes. E Mateus enxerga Jesus como rei. Então Mateus fala muito de reino, muito de rei. Nas parábolas ele fala muito sobre o reino dos céus, o que é desejar o reino dos céus. É como uma pedra preciosa, é como um tesouro escondido, né? Então, Mateus sempre está colocando Jesus na posição e na condição de rei, e na autoridade de rei. E também, Mateus faz uma comparação muito detalhada entre Jesus e Moisés. Então, Moisés, no seu nascimento, as crianças do seu tempo foram perseguidas, juradas de morte pelo o soberano da época, que era o faraó? Sim. Então Jesus, exatamente a mesma coisa. No seu nascimento, também ele foi jurado de morte pela autoridade constituída da época, que era Herodes. E assim Mateus vai trabalhando. Tanto é que Mateus é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. São mais de 60 citações do Antigo Testamento. Em tudo, Mateus coloca o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, o Antigo e o Novo não, é o Novo Testamento. Mas Mateus coloca os seus escritos nesse caminho paralelamente. Um explicando o outro. Um completando o outro, né? Por exemplo, das bem-aventuranças, né? Jesus sobe aonde? No monte. Aonde Moisés recebe as tábuas da lei? No monte. Quanto as palavras que Moisés escreve lá em pedra no monte, na verdade é Deus quem escreve, né? São leis eternas,
são procedimentos eternos? Sim. As bem-aventuranças também, quando Jesus ensina, né, no Sermão do Monte, é também exatamente, tem a mesma importância, o mesmo valor legal de um legislador. Porque se Moisés é um legislador, Jesus também é um legislador. Só que Jesus vai um nível acima. Aqui está a diferença, né? Porque Jesus fala: ouvistes o que os antigos ensinaram, eu, porém, vos digo. E essa frase, ela está norteando todo o livro de Mateus, todo o Evangelho de Mateus. Então, por exemplo, nas bem-aventuranças, as quatro primeiras bem-aventuranças diz respeito, claro, nós em relação à vida, ao cotidiano, aos nossos absolutos, mas diz principalmente a respeito da minha relação com Deus. Estão me entendendo? Exatamente o que acontece nos 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos diz respeito da minha vida com Deus, da minha relação com Deus. As 4 primeiras bem-aventuranças também diz respeito à minha relação com Deus. Ainda que isso reproduza aos meus pares, ao meu redor, como resultado da minha relação com Deus, mas está falando sobre a minha relação com Deus. Então assim, bem-aventurados os humildes de espíritos. É quando eu me esvazio de mim e quando eu me derramo diante do altar do Senhor. Segundo, bem-aventurados os que choram. Por que eu choro? Eu choro por causa da minha miséria, da minha transgressão, do meu pecado, da minha pequenez. Diz a palavra do Senhor em terceiro lugar: bem-aventurados os mansos. Por que os mansos? Porque eu sou manso. Porque quando eu olho para mim, né? Quando eu uso no diapasão espiritual, por exemplo, na medida espiritual, aquilo que eu sou e aquilo que eu expresso e aquilo que eu já fiz em relação ao outro, eu sou manso. Eu não vou reivindicar qualquer coisa, porque eu sei quem eu sou. Eu tenho, eu sei mensurar o quanto eu transgredi, o quanto eu pequei. E em último lugar, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eu busco intensamente, desesperadamente a justiça do Senhor sobre a minha vida, para que a justiça não se transforme em juízo. Então eu busco a justiça porque eu busco a palavra, eu busco conhecer ao Senhor, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino do Senhor e a sua justiça. Agora, em quinto lugar, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E alcançar misericórdia, em primeiro lugar, misericórdia é diferente de graça, né? Aí você vai falar, mas qual a diferença? A misericórdia é quando eu vivo, né? E eu mereço aquilo que Deus tem para derramar para mim, eu mereço. Mas Deus não derrama. No seu juízo, na sua justiça, Ele tem misericórdia de mim e não derrama aquilo que eu mereço. E qual a diferença de graça? A graça é aquilo que eu não mereço, mas Deus derrama. Entendeu? Misericórdia é aquilo que eu mereço, mas Deus não derrama. Graça é aquilo que eu não mereço, mas Deus derrama. Entendeu? Então a misericórdia seria aquilo que Deus deveria derramar sobre mim, mas Ele não quer derramar, porque Ele tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus está intimamente ligada aos meus procedimentos e ao nível de misericórdia que eu expresso em relação aos outros. Por isso que diz aqui o Senhor Jesus está falando,
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Primeiro, eu preciso desenvolver essa prática, exercer essa prática de misericórdia para com os meus pares, para que eu viva a misericórdia do Senhor. Aliás, isso é tão sério para Deus, tão sério. Presta atenção que o Senhor fala em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, como se deve orar. Aí diz aqui, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque Mateus 6, versículo 5. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Veja só como essa dinâmica, né? Uma mão de duas vias. Eu faço para receber como resultado da minha atitude. E diz aqui, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis tal. Aí ele diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. E em aramaico, né, que era a língua do cotidiano, a língua corrente na região, ele escreve, ou ele ministra oralmente, né? Ele ministra a oração do Pai Nosso. Mas diz aqui, no finalzinho da oração do Pai Nosso, o seguinte, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí ele continua, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha só a condicional, a condição. Porque se perdoardes aos homens, as suas ofensas também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, eu quero ser perdoado pelo Senhor, cabe a mim desenvolver essa lógica do perdão, ou seja, da misericórdia. O que é misericórdia? A explicação da palavra misericórdia, córdia é coração, né? No grego. Então, a explicação da palavra misericórdia, do termo, do conceito, da forma etimológica da palavra misericórdia é eu entrar com o meu coração na miséria do outro. Misericórdia. Por quê? Porque eu preciso enxergar com os olhos do outro para entender o que ele está passando, para mensurar a sua miséria e com os olhos do outro eu proceder em relação ao outro. Ou seja, é me compadecer. Compadecer é viver com o outro a sua dor. Mais ainda, é entrar na dor do outro. É entrar no coração do outro. Isso é misericórdia. Então a Bíblia fala assim no versículo 15 do capítulo 6. Se porém, olha a condicional, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, por que eu pratico misericórdia? Então vamos lá nas bem-aventuranças? Porque em primeiro lugar, eu sou pobre de espírito, eu sou humilde de espírito. Em segundo lugar, porque na minha humildade, como diz aqui em Mateus capítulo 5, na minha humildade eu vou chorar, porque eu sou bem-aventurado, porque eu choro. Eu choro de quem? Por quê? Em primeiro lugar, eu choro de mim mesmo, da minha própria miséria, da minha pequenez, da minha maneira corrupta de ser, da minha maneira venal de ser.
Então eu me derramo, eu choro. E porque eu sou pobre de espírito, e porque eu choro por causa da minha miséria, eu começo a ficar mais ajuizado, mais cordato com os outros, com aqueles que estão ao meu redor. Por quê? Porque quando eu me enxergo, quando eu me derramo em angústia diante do Senhor, pedindo misericórdia de Deus, quando o outro comete algum erro, o meu diapasão, a minha lente é outra. E eu sou muito mais tranquilo. Ah, mas você fez isso em relação a mim, mas quando eu me olho, quando eu me enxergo, quando eu vejo quem eu sou, o que você está fazendo para mim, desculpe, é muito pequeno. Diante de tudo aquilo que Deus enxerga em mim e mesmo assim opta por andar comigo. E depois diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, eu vou desesperadamente buscar a justiça de Deus. Eu vou me desenvolver na justiça do Senhor. Justiça na Bíblia é palavra, tá? É lei. É aquilo que o Senhor tem para me ensinar. Isso é justiça. Então, eu vou buscar, eu vou me inteirar, eu vou me derramar avidamente, desesperadamente, ansiosamente, para que essa justiça esteja cada dia mais incorporada em mim, na minha maneira de ser, na minha maneira de pensar e na minha maneira de sentir. Porque aí, praticar a misericórdia é quase que automático. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu já me derramei diante do Senhor. Eu já apaziguei o meu coração em relação aos outros. Sabe aquele sentimento que as pessoas têm? De achar que todo mundo tem alguma dívida para com ela? Não porque fulano fez isso, aquele outro fez aquilo. Olha só o que Beltrano fez, olha o que Ciclana falou, olha não sei o que lá. Né? Quando você vai na televisão e você assiste esses reality shows, né? Que é a realidade da vida das pessoas, que geralmente elas estão acondicionadas no lugar, né? Por algum tempo. Você ouve as coisas e fala: nossa, como o ser humano é pequeno, como o ser humano é venal, é raivoso, é rancoroso, como gosta de falar um da vida do outro. Ou seja, a prática da misericórdia faz parte intensa da nossa vida e do nosso cotidiano, para que nós não sejamos essas aberrações que acontecem pelo mundo, pelo planeta Terra e principalmente na nossa sociedade, na nossa comunidade e também na nossa família e também nos nossos relacionamentos interpessoais. Então eu tenho que trabalhar isso. Isso é um desenvolvimento. Não é fácil. Não é fácil porque o meu sentimento, a minha autodefesa, né? Eu sou muito mais misericordioso comigo do que o que eu sou de misericordioso com os outros. E a Bíblia ela rege exatamente o contrário. Eu preciso ser mais misericordioso com os outros, para que a misericórdia do Senhor encontre ambiente no meu coração e na minha vida. E eu vivo a misericórdia. Então é por isso que Jesus fala ali no finalzinho da oração do Pai Nosso: se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, certamente o Senhor também nos perdoará nas nossas ofensas. Então, existe uma dinâmica, uma via de duas mãos. Eu não tenho como viver o perdão de Deus na sua plenitude se eu não desenvolver o meu perdão em relação aos outros. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra do Senhor, não vai dar mais tempo de falar, Mateus capítulo 18,
Diz assim, versículo 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro já estava exagerando. 7 vezes a mesma pisada de bola para comigo? 7 vezes aos olhos do judeu é o olho, é o número de Deus, é o número da perfeição. Então ele falou até 7 vezes. Aí Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, pisar na bola no mesmo pecado para comigo, 70 vezes 7, 70 vezes 7 eu vou perdoar essa pessoa. Então é um número, é matemático? Não. O que Jesus está querendo dizer é quantas vezes forem necessárias. Até 1000, até 2000, até 3000, até 5000, até 10.000, até a pessoa pisar na bola comigo todos os dias e eu perdoá-la, eu não contar essa atitude dela, eu não ficar me rancoroso, ressentido, amargurado por causa dessa atitude dela. Sim. Quantas vezes foram necessárias? Centenas, milhares ou milhões de vezes? É isso que Jesus está falando. Veja o que ele diz a partir disso no versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Perdoar não é desculpar, tá? Perdoar é não considerar a dívida. Ou seja, está zerado. Nunca mais eu vou tocar nesse assunto. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Mandou embora, devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então, só para falar o que significa isso matematicamente, em termos de valores, não vou falar a transformação exata matemática, mas mais ou menos. É como se esse servo desse rei devesse a esse rei mais ou menos, 20 milhões de reais. E esse rei compadeceu-se do seu servo e perdoou-lhe completamente a dívida. Você não deve mais nada, zerou. Estamos na nossa relação da mesma maneira. Esse que teve a dívida a dívida perdoada, de mais de 20 milhões de reais, vai cobrar do seu par, de um colega de trabalho, ele vai cobrar uma dívida que é infimamente inferior, tipo alguma coisa próxima de 8.000 reais, mais ou menos. Então ele foi perdoado numa dívida de 20 milhões de reais, e o seu conservo, ou seja, o seu colega de trabalho, deve 8.000 reais. Ele foi perdoado em 20 milhões. Mas
com aquele colega de trabalho que deve 8 mil, ele ficou no pé do cara, pressionando. Você não vai me pagar? Você não vai me pagar? Eu vou abrir uma ação contra você na justiça. E abriu, e ganhou. E colocou o endividado na cadeia. Quando os seus parceiros, os seus colegas de trabalho ficaram sabendo disso, foram até o rei e falou: não é justo. Você perdoa uma dívida de 20 milhões e ele não perdoa uma dívida de 8 mil reais? Esse rei chamou o seu servo e falou: você vai me pagar cada centavo, porque você não se compadeceu do teu irmão, como eu me compadeci de você. Aí Jesus termina: assim fará o Pai da mesma maneira. Se você não perdoar ao seu próximo, ele também não te perdoará a dívida. Então, ser misericordioso é exatamente eu entrar no desespero, na tragédia, na miséria do outro, no coração dele, me compadecer dele, para que eu exerça isso, exatamente o que Deus exerce sobre mim todos os dias. Aliás, é assim que eu começo o dia com você, não é assim que eu começo? Bom dia, Deus te abençoe, hoje é dia tal, o dia que o Senhor preparou. O que eu estou profetizando, declarando, determinando, manifestando sobre a tua vida? Exatamente isso. Que dia é esse? É o dia da misericórdia do Senhor. Porque as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos fulminados a todo momento, diz lá em Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 27. Então as misericórdias do Senhor são a razão de nós estarmos aqui, batendo papo, conversando, orando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, pelo nosso país e lendo um pouquinho da palavra e desenvolvendo a leitura da palavra. Então, a misericórdia do Senhor é a razão de nós estarmos vivos, porque a Bíblia diz: porque o Senhor renova o quê? As suas promessas, as suas palavras. Então, exatamente todas as promessas que o Senhor tem aqui hoje, todos os dias, todas as manhãs, todas as tuas manhãs, o Senhor está renovando. Então, o Senhor não te considera pelos teus pecados, pela tua transgressão. Ele não te mede por isso. Ele te mede pelas suas misericórdias, para que as suas promessas se manifestem sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Glória a Deus, vamos orar, colocar diante do Senhor. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos os nossos amados, os nossos queridos, as famílias aqui presentes, minha tia Rosália, Amanda, ó Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que estão como a Magda, o Josué, o Joel, o Vitor, familiares, Márcia, Fábio, a plenitude, a presença, o poder de Deus, João, Roseli, Ângela, minha tia Alzira, Eva, suas filhas, seu genro, seu netinho, a Cida, seus filhos, sua nora, a graça, a presença, o poder, o mover do Senhor, Bispo Antônio, filhos, netos, a Priscila, a Suzy, sua família, a glória, a presença, o mover de Deus. Ó Deus, derrama-te com a tua graça, com a tua misericórdia, sobre a nossa vida, a nossa casa, os nossos queridos. Visita-nos, ó Deus, na nossa enfermidade. Ó Deus, cura, toca, órgãos, ossos, juntas, coração, artérias, veias, olhos, ouvidos. Senhor de poder, Jeová Rafá, cura, visita, restaura, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, estende a tua glória sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, perdoando-nos no nosso pecado como nação, como sociedade brasileira, perdoando a nossa transgressão e a nossa iniquidade. E nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Sara a nossa terra, sara o nosso povo. Ó Deus de poder e maravilhas, cumpra-se a
tua palavra sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, em nome de Jesus. E nós louvaremos sempre para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, tua casa, tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, porque o nosso Deus é fiel. E Ele cumprirá exatamente, cabalmente, com cada palavra, cada promessa sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, Deus te abençoe, uma segunda-feira maravilhosa. Até amanhã às 10 horas da manhã, que estaremos aqui de novo. Conto com a tua presença aí, com a tua participação, com a nossa comunhão, como corpo de Jesus Cristo. E a Ele nós daremos sempre toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, um beijo, até amanhã, fiquem na paz. Super segunda-feira, hein?